Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Hoje eu gostaria de compartilhar uma história que me marcou profundamente. É uma daquelas experiências, sabe, que a vida nos traz e que deixam lições ou pelo menos algumas reflexões importantes. Bom, tudo começou quando eu comecei a trabalhar em uma empresa de transportes em Marília. Eu nunca havia trabalhado com isso antes, mas eu aceitei o desafio. Afinal, desempregado há tanto tempo, o que me apareceu eu agarrei. Entrei na empresa para ser ajudante de motorista e foi assim que eu conheci o Reginaldo. Olha, ele era uma pessoa muito fácil de se lidar, com uma maneira de conversar que fazia a gente se sentir à vontade. E aos poucos fomos nos tornando amigos. Olha, a nossa amizade cresceu rapidamente e antes que eu percebesse, já estávamos frequentando a casa um do outro. O Reginaldo morava com a mãe, a dona Adélia, mais conhecida como Dona Deia, uma senhora de um coração gigantesco. Ela sempre era muito acolhedora e fazia de tudo para agradar. E como eu havia perdido a minha mãe muito cedo, comecei a ter noção de como era ter uma figura materna através dela. E a Dona Deia dava conselhos não só para o Reginaldo, mas também para mim. Ela sempre dizia que, na vida, a gente precisava parar para refletir e pensar se as coisas estavam realmente valendo a pena. Sabe, ela falava aquilo porque sabia que o Reginaldo tinha suas complicações. Ele estava noivo de uma moça que morava em uma outra cidade, mas tinha dificuldades em terminar o relacionamento, já que estavam juntos há 5 anos. E mesmo ele afirmando que não sentia mais o mesmo pela Lilian, a Dona Deia não concordava com o comportamento do filho e tentava até orientá-lo. Mas o meu amigo se via preso naquela situação sem saber como resolver. Além da noiva, ele mantinha outras namoradas por onde a gente passava. E como eu nunca gostei de mentiras, aquilo me incomodava. E eu sempre tentava aconselhá-lo. Mas toda vez que eu falava algo, ele dizia que eu estava parecendo a mãe dele e que cuidasse mais do meu relacionamento. Nesse período, eu também estava vivendo uma situação complicada. Naquela época, eu namorava a Tânia, uma garota da igreja que eu frequentava. Estávamos juntos há quase 1 ano e quando eu comecei a viajar com mais frequência no meu novo trabalho, a Tânia começou a implicar, dizendo que o serviço de ajudante de motorista era propício à traição e que ela não queria ser enganada e traída. E por mais que eu tentasse explicar, sabe, que eu tinha responsabilidades, contas a pagar e que simplesmente pedir demissão não era uma opção, ela não queria saber. E me colocou contra a parede e me pediu para escolher entre ela e o meu emprego. Olha, que situação complicada. Era uma situação difícil porque, além dos sentimentos envolvidos, eu realmente não tinha como me dar ao luxo de deixar o trabalho. E pedi para ela que me compreendesse. Mas a Tânia estava decidida e insistiu tanto, até que o nosso namoro chegou ao fim. Olha, meses depois, ela começou a namorar outro rapaz e acabaram se casando. E eu confesso que eu fiquei chateado, viu? Porque eu realmente gostava dela.
Mas a Tânia não acreditou em mim e preferiu se casar com um presbítero da nossa igreja. E para minha surpresa, algum tempo depois, ouvi dizer que os dois se separaram porque a Tânia pegou o marido com outro dentro da própria casa. E a minha ex ficou bastante abalada, sabe? Mas um dia, quando eu cheguei na igreja, eu dei de cara com ela e o marido, os dois de mãos dadas rindo, como se nada tivesse acontecido. E ele ainda testemunhou que o inimigo tentou tirá-lo do caminho, mas por ele ter uma mulher sábia e de muita oração, houve restauração no casamento deles. E eu ouvi aquilo em silêncio, e o que eu pensei fica guardado para mim. Enfim, voltando à história do Reginaldo, um dia, depois de uma viagem longa, ele me contou que finalmente tinha criado coragem e terminado o noivado. E a noiva dele? A noiva dele logo procurou e revelou que estava grávida. E o Reginaldo ficou em uma situação difícil, viu? Mas deixou bem claro para ela e para os pais que só assumiria a criança. E depois de muitas conversas foi decidido que o melhor seria que ele desse apenas assistência à criança, sem assumir um compromisso que ele não estava pronto para encarar. Olha, o meu amigo queria se libertar de um relacionamento que não o fazia feliz, mas ao mesmo tempo estava lidando com a realidade de se tornar pai, e aquilo me trouxe a lembrança da Tânia e de como as escolhas dela também tinham resultado em um desfecho inesperado. E contei para o Reginaldo, que falou que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Meu amigo, apesar de ser boa gente, era teimoso que só, e só fazia aquilo que ele achava que era certo, e não gostava de conselhos. E se alguém falasse muito, ele logo, picava a mula. Bom, certa noite, enquanto estávamos parados em um posto de gasolina durante uma viagem, o Reginaldo decidiu ligar para a mãe do seu filho. Eu fiquei ouvindo a conversa dele assim em silêncio, respeitando aquele momento tão íntimo. E o que eu ouvi me tocou profundamente. Ele disse com uma voz que tentava ser firme, que apesar de não querer mais nada com ela, desejava que tudo desse certo em sua vida. Queria que o filho que estavam esperando fosse pelo menos um motivo para que um pudesse querer bem o outro. E finalizou dizendo que estava ali ligando para desejar tudo de bom a ela. E que, por acaso, se ela encontrasse alguém que a fizesse feliz, que não pensasse duas vezes. Olha, o Reginaldo era um cara durão e acabou se deixando levar pela emoção. E para minha surpresa, ele chorou e pediu em um tom sério que eu não perguntasse o motivo daquelas lágrimas e que aquela era a primeira e a última vez que eu o veria chorar. E eu não disse nada, fiquei ali quietinho e acabei até cochilando. E quando eu acordei, foi com um sobressalto. O Reginaldo estava me balançando e pedindo para que eu me protegesse. E em meio à confusão, eu não vi mais nada. Foi um apagão. E quando finalmente eu recuperei a consciência, eu estava em um hospital e o meu irmão estava ao meu lado preocupado. E assim que eu abri os olhos, ele me perguntou como eu estava e se eu sentia alguma dor. Foi então que eu olhei para ele confuso e disse que estava apenas com dor no braço, mas que do resto
eu me sentia bem. E foi então que eu recebi uma notícia terrível que me atingiu como um soco no estômago. O meu amigo Reginaldo havia morrido no local do acidente. Olha, e naquele momento, a imagem da Dona Déia, a mãe do Reginaldo, invadiu a minha mente. Eu sabia que ela só tinha ele e que precisava de alguém ao seu lado. E depois que o médico me liberou, eu pedi para o meu irmão me levar até a casa dela. E quando eu cheguei lá, a Dona Déia estava destruída. E assim que ela me viu, me abraçou. E o abraço dela era carregado de desespero e de dor. As lágrimas dela molharam até a minha camiseta e eu podia sentir a angústia que ela carregava dentro de si. Olha, era como se cada lágrima fosse um pedaço do coração se despedaçando. E eu prometi a Dona Déia que não a deixaria sozinha e que ela poderia contar comigo para o que precisasse. E eu fiquei o tempo todo ao lado dela durante aquele momento difícil, sabe? Tentando oferecer o conforto de que, de alguma forma, eu sabia que ela precisava. E sabe, a dor dela se tornou a minha dor. Eu não tinha palavras que pudessem aliviar o sofrimento dela, mas a minha presença, pelo menos, eu poderia oferecer. E foi no velório do meu amigo que eu conheci a mãe do seu filho. A Dona Déia me apresentou a Lília e eu fiquei até sem entender por que o Reginaldo não gostava dela. A moça era bonita, inteligente, educada, bem diferente das tranqueiras que ele costumava arranjar pelas estradas. Mas gosto é gosto. Fazer o quê? E ficamos os três o tempo todo ao lado do Reginaldo. E quando tudo terminou, a Lilian se despediu e eu segui com a Dona Déia até a casa dela. A mãe do meu amigo estava com alguns familiares e por isso eu a deixei e fui até a minha casa. Olha, depois do acidente, eu decidi que não queria mais trabalhar nas estradas e por isso eu fiz um acordo e comecei a procurar outro emprego. E consegui uma vaga na empresa onde o meu irmão trabalhava. E conforme os dias foram passando, eu comecei a me sentir incomodado, sabe? A Dona Déia não saía da minha cabeça. E diante dessa pressão interna, eu acabei decidindo visitá-la. E quando cheguei, eu percebi que ela estava muito abatida, sem comer há dias, alegando que não se sentia com fome e nem com vontade de fazer nada. E em consideração a tudo que ela fez por mim e pelo Reginaldo, eu prometi que viria jantar com ela todas as noites. E foi exatamente isso que eu fiz. E nos dias em que ela estava indisposta, eu era quem preparava o jantar. E durante um desses jantares, o telefone tocou e foi a Dona Déia que atendeu. Olha, era a Lília. Ela ligou para pedir que a mãe do meu amigo a recebesse em sua casa, pois ela queria muito que o filho nascesse na cidade, porque onde ela morava, o hospital não era tão bom. E a Dona Déia ficou muito feliz. E a chegada da Lilian deu um novo up na vida da mãe do Reginaldo. Bom, a Dona Délia voltou a sorrir e a contar as suas histórias, e a se lembrar do filho com menos peso e dor. E eu gostei de ver como ela se recuperou rápido, e por isso eu deixei de frequentar tanto a sua casa. Mas logo ela me lembrou da promessa que eu fiz, e eu não tive como me esquecer.
O incrível era que sempre que eu a levava ao mercado ou a qualquer lugar, as pessoas perguntavam se eu era o filho dela. E ela sempre respondia que sim. E aquilo me tocava profundamente, sabe? O jeito como a mãe do meu amigo me apresentava às pessoas com um carinho que só uma mãe podia ter. Olha, isso fez com que eu passasse a considerá-la ainda mais. A Lília, por sua vez, após o nascimento do pequeno César, viu como a dona Déia se dedicava a cuidar tanto dela quanto do bebê e decidiu continuar morando com ela. E a amizade delas floresceu em meio à adversidade. A dona Délia tinha uma maneira de lidar com a Lilian que só uma mãe poderia ter. E ela ensinou a Lilian a criar o Cezinha. Olha, eu me lembro do dia em que estávamos na sala, a Lilian ainda não tinha chegado do trabalho. O pequeno Cezinha no chão brincando com os seus brinquedinhos e a dona Déia me olhou e disse que eu era uma bênção na vida deles e ficaria muito feliz se eu e a Lilian nos entendêssemos melhor. E embora a gente não tinha percebido, tínhamos muitas coisas em comum. Na verdade, éramos feitos um para o outro. E eu até fiquei sem graça, sabe, sem saber o que dizer. Eu tentei disfarçar, alegando que eu não tinha pensado nela como alguém para mim. E ela, na maior calma, pediu então que eu pensasse naquilo com carinho. E eu comecei a pensar na Lilian com mais carinho. Eu fui vendo que realmente tínhamos muitas coisas em comum. E diante disso, a convidei para um passeio. E acabei falando dos meus sentimentos e que desde a primeira vez que eu a vi, eu achei uma mulher interessante. E a Lilian disse que estava gostando também de mim e que havia comentado com a dona Déia. E foi aí que eu entendi que ela quis nos unir. E sabe de uma coisa? Deu certo. Lilian e eu iniciamos um relacionamento e nos casamos. A dona Délia insistiu tanto, até que acabamos construindo no fundo da casa dela, que tinha um quintal enorme, tudo para a gente não a deixar só. Mas o que ela não sabia é que jamais a gente a deixaria. Uma, porque eu tinha feito uma promessa. O César cresceu ao lado da avó paterna e trouxe muitos dias de alegria a ela. A dona Déia foi a mãe que eu nunca tive e ela era um alicerce em nossas vidas. E a sua sabedoria nos ajudou a enfrentar as incertezas do futuro. Olha, ela não apenas me acolheu em sua casa, mas também em seu coração. Eu cuidei da dona Déia com muito carinho e ela viveu até os 94 anos, quando infelizmente ela faleceu devido à Covid-19. Um sobrinho dela a visitou e ninguém sabia que ele estava contaminado e acabou transmitindo o vírus para ela. Olha, eu fiquei revoltado. Era difícil entender como alguém poderia ser tão irresponsável. Eu avisei que ele não era para vir nos visitar, mas o moço ignorou o meu aviso. E a raiva e a tristeza se misturaram em meu coração. E a impotência diante da situação, sabe, me consumiu. No entanto, eu fui compreendendo que havia chegado o tempo dela. A dona Déia viveu uma vida plena, cheia de amor e de amizade. A dona Déia sempre acreditou em mim e eu prometi honrar a sua memória e foi por isso que eu escrevi essa carta. O César está com 17 anos e é a cara do pai.
não tem como dizer que ele não é filho do Reginaldo. Além dele, tivemos também a Samantha.